Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Eu já estive aqui um sábado, trazendo uma mensagem na congregação, né? Agradeço a oportunidade mais uma vez. Trago saudação do nosso pastor, reverendo Mauro Félix, da Igreja do Nazareno em Parque Anchieta. Hoje eu estou aqui com a minha esposa Virgínia, pastor Heitor, pastor lá da nossa igreja também. Agradeço, Zaqueu, a oportunidade pelo convite, a toda a igreja que se encontra reunida, porque é importante estarmos reunidos na casa do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda adoração e todo louvor. Amém? O texto que nós vamos fazer a leitura é o tema da campanha: A minha vida vai mudar, a sua vida vai mudar. Mas eu entendo que a nossa vida já mudou, porque hoje nós estamos aqui reunidos, tão pequeninos que somos, mas o que corre nas nossas veias é a essência do Evangelho. E isso ninguém pode tirar de nós, Então, hoje nós estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus, E o texto que foi proposto através dessa campanha, fazendo a leitura dessa história belíssima, é uma história que fala sobre a bondade de um rei, que através de Deus, ele pôde abençoar a vida de um homem que estava esquecido. E é interessante que a minha vida foi assim, porque eu entendo que eu andei em Lodebar também, antes de conhecer Jesus, mas ele também me encontrou através da oração de irmãos, através da oração da minha esposa, que primeiramente foi ela a conhecer Jesus, e quando eu não conhecia Jesus, eu também andava em Lodebar, esquecido, mas para a honra e glória do Senhor, eu fui achado, E esse texto, essa história, ela é tão abençoadora, que ela nos faz pensar, em quantas pessoas hoje estão vivendo no seu Lodebar, esquecidas, vivendo na bebida, nas drogas, E nós, como cristãos, também podemos ser igual Davi, abençoadores. Nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos levar a palavra a essas pessoas, nós podemos interceder por essas pessoas, porque elas também estão em Lodebar, esquecidas, mas nós precisamos trazer na nossa memória, sempre, que essas pessoas precisam também de Jesus, que essas pessoas também precisam ser encontradas. A história, ela vai falar que Mefibosete, ele era aleijado dos 2 pés, e naquela época, os aleijados, eles eram excluídos da sociedade, eles eram colocados à parte, e aí foi quando ele, com 5 anos, foi levado a Lodebar, e lá ele viveu, porque lá era o lugar que ele se achava bem, era um lugar onde ninguém iria incomodá-lo, porque ali viviam essas pessoas que estavam à margem da sociedade, e lá ele foi morar, E Mefibosete, ele sofreu um acidente, Creio que todos conhecem essa história, E ele, por ser aleijado dos 2 pés, porque naquela época a medicina, ela não era tão avançada como hoje, que a fratura nos ossos dele, calcificou de uma forma errada, e aí ele ficou aleijado dos pés, por uma fratura, por conta de um tratamento que hoje, ortopédico, ele é muito simples e fácil, unir 2 ossos que se separam. Mas naquela época não era assim. E assim,
ele sofreu esse acidente, ficou aleijado à margem da sociedade. Mas é interessante que, quando nós temos aliança com Deus, Deus ele nos permite também aliançarmos com pessoas. E foi assim que veio na memória de Davi uma aliança que ele havia feito com Jonatas lá atrás, né? Uma aliança que ela prevaleceu porque a palavra do homem, ela tinha valor, ela tinha peso. E Deus fez com que Davi se lembrasse, naquele momento, né, da aliança que ele havia feito com Jonatas, e aonde foi que encontrou Mefibosete, através de um servo chamado Ziba, né? Interessante porque nós, quando temos aliança com Deus, Deus, ele nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai se esquecer de você. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele cumpre as suas promessas. A palavra de Deus é a palavra verdadeira, inspirada por Deus aos homens. E hoje é a palavra que nós vamos ler aqui. Não é a palavra do Marcelinho, mas é a palavra de Deus. Essa palavra que tem poder, essa palavra que pode transformar vidas, como ela transformou as nossas vidas. Ela também transformou a vida de Mefibosete, porque foi através de uma aliança de um homem de Deus. Ele foi resgatado e encontrado num lugar onde ninguém poderia achá-lo, mas ali o Senhor o encontrou através de Davi. Vamos ler a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram 2 Samuel. Nós vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 9. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Em reverência à palavra, vamos nos pôr em pé, em nome de Jesus, aqueles que podem. Diz a palavra do Senhor: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e lhe disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu me comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos,
e teus servos, e recolherás frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Podei tomar o vosso assento. Amém. Glórias a Deus pela palavra do Senhor. O texto interessante, ali nós podemos ver que aquele homem que outrora era esquecido pela sociedade, ele tinha toda a oportunidade e direito de ser um rei, porque ele era descendente de Saul, mas ele vivia como um perdido, como um mendigo, como um excluído. E ele, naquela época, quando ele chega diante de Davi, a gente nota a humildade que aquele homem tinha, e ele poderia ali ter o entendimento de que ele iria assumir o trono, porque ele tinha esse direito, mas ele, com toda a humildade, quando ele chega diante do rei, ele se prostra com o rosto em terra, demonstrando ali humildade, diante de um rei. Porque na dinastia antiga, todos aqueles que assumiam o trono, eles mandavam caçar todos os descendentes do rei anterior para matar, para que eles não pudessem realmente assumir o trono. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve misericórdia, ele teve bondade no seu coração, e ele reconheceu que Ziba tinha direito sobre as terras do seu avô e do seu pai. E assim Davi o fez. Eu tiro como lição para a minha vida, e creio que é através da palavra do Senhor, através dessa abençoada palavra que nós lemos, tema da campanha, alguns pontos importantes que a gente vai observar do versículo do 1 ao 3, que disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul. Davi ali, ele procura alguém para que ele pudesse abençoar, Eu tiro desse texto, que a lição do versículo 1 ao 3, para a minha vida, e desejo a sua vida também, que Deus, ele não se esquece de ninguém. A gente pode estar nos lugares mais improváveis da nossa vida. A gente pode estar passando pelas situações mais adversas da nossa vida. Deus não vai esquecer de você, porque o nosso Deus, ele é fiel. Assim, a história, ela mostra Mefibosete, que vivia à margem da sociedade, mas Deus, ele sempre vai usar alguém para abençoar a nossa vida, assim como Davi abençoou a vida de Mefibosete. Eu creio, irmãos, que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Como já foi dito nesta noite, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Basta a gente caminhar na presença de Deus, basta a gente entender que Deus, ele é soberano entre nós, basta a gente ser reverente ao Senhor, porque Ele é Deus na nossa vida. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus de aliança. A aliança de Deus, ela é perpétua para conosco.
Muitas vezes nós quebramos a aliança com Deus, mas Ele nunca quebra a sua aliança conosco. E nós precisamos ter esse entendimento de que Deus, Ele é fiel. O Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus que Ele promete e Ele cumpre, porque todas as promessas que se encontram na Bíblia, ela tem se cumprido desde os nossos antepassados e ela vem se cumprindo hoje, dia após dia. É na nossa vida, é na vida do irmão, é na sociedade. A gente pode ver que as coisas têm acontecido, só não vê quem não está em espírito, mas quem anda em espírito com o Senhor tem visto as mudanças que têm acontecido no meio de nós. E nós, como eu falei no início, nós somos os pequeninos do Senhor, mas a essência do Evangelho, ela nunca pode sair das nossas veias. Nós não precisamos se iludir com nada nesse mundo, porque o que Deus tem para nós nos basta. É a graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais um ponto também que eu queria compartilhar, né, do versículo 4 ao 6, né, onde Mefibosete, ele presta reverência ali a Davi, né, ele com toda a humildade diante de Davi, né, ele se prostra com o rosto em terra, e ele fala para Davi: eis aqui o teu servo. Irmãos, é assim que o Senhor quer nos ver, como servos. Assim que o Senhor quer nos ver com o rosto prostrado em terra, em posição de humilhação, porque Ele é soberano. Nós precisamos a todo momento ter o entendimento de que Deus, Ele é maior, como foi cantado aqui. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é soberano. Esse é o Deus que nós servimos e muitas vezes nós não o reverenciamos como Ele merece. Irmãos, falado muitas vezes de igreja, né? Mas assim, nós não estamos aqui para julgar, né? Mas eu acredito que a palavra de Deus, quando é lida e ela é anunciada, ela tem o poder de ensinar. Assim como Jesus nas sinagogas entrava, falava da palavra, né? E ali ele estava ensinando, né? E eu entendo que toda pregação ela tem o poder de ensinar-nos, né? Assim aqueles que lê, assim aqueles que ouvem. Então, nós precisamos ter o entendimento de que a palavra de Deus, ela precisa ser não só observada, mas ela também precisa ser praticada, para que a gente entenda o Deus que nós servimos. Esse Deus de aliança, Ele é um Deus único, Ele é um Deus separado. Nada se compara a esse Deus. E nós muitas vezes não o reverenciamos como Ele merece. Então, irmãos, a palavra, como eu falei, quando ela é pregada, ela é anunciada, ela tem o poder de nos ensinar. Então, Mefibosete, ele quando se prostra diante do rei Davi, ali ele está mostrando de que Davi é maior sobre ele. Só que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração misericordioso. Ele tinha um coração que era de compaixão para o seu próximo. E quando ele pede para chamar, ou ele fala se existia alguém ainda da linhagem de Saul, é porque ele decidiu abençoar. E a gente vai observar que o que entrou no coração de Davi foi da parte do Senhor, porque logo lá na frente a gente vai ver que no versículo, a partir do versículo 4, ele fala: onde está? Perguntou-lhe o rei a Ziba. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, ele ali se humilhou diante do Senhor. Mas Davi, ele fala assim, lá no versículo 3, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus, né? Primeiro lá ele fala que ele queria abençoar, no versículo 1, mas logo depois ele fala da bondade de Deus. Por quê? Porque quem nos abençoa é Deus. Deus, ele usa irmãos para nos abençoar. Deus usa pessoas que muitas vezes a gente não sabe nem de onde veio para nos abençoar. Deus usa estranhos para nos abençoar, mas é da parte de Deus, porque quem abençoa é Deus. E quando Deus abre a porta, ninguém fecha, porque foi Deus quem abriu a porta. E assim eu posso entender que quando nós estamos reverentes ao Senhor, quando nós chegamos diante desse Deus com humildade, com mansidão, entendendo quem Ele é na nossa vida, Ele vai nos abençoar todo o tempo. Hoje nós estamos de pé, porque assim Deus nos quis de pé. E se nós estamos de pé e temos fôlego, nós precisamos louvar ao Senhor a todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Seguindo aqui, mais uma observação que eu faço através desse versículo, dos versículos que nós lemos, né? Também a partir do versículo 7 ao 9, né? Onde nós vamos observar que Davi, continuando a leitura aqui, ele diz, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Imagine um homem que vivia à margem da sociedade, que ele não tinha nenhuma perspectiva de vida. Mefibosete, ele chega a Davi e se coloca como um cão. Ele mesmo não tinha mais esperança de nada. Ele estava ali aguardando, né, a morte chegar, como dizem, né? Mas só que quem determina isso na vida de um escolhido de Deus é Deus. E aí Davi teve compaixão dele. Davi usou de misericórdia. Davi, ele foi buscar Mefibosete, e um homem que não tinha nada, ele passou a herdar as terras que era do avô. Um homem que não tinha nada, passou a ter servos a favor dele. Um homem que não tinha nada, ele passou a comer à mesa do rei, porque ele era um escolhido do Senhor. Ele se achava perdido, ele se achava como um cão morto, mas para Deus não tem isso. Para Deus ele era um ser que havia sido escolhido, e Deus mandou resgatá-lo lá da onde ele estava, do lugar de Lodebar, esquecido pela sociedade. E é assim que Deus faz na minha vida, é assim que Deus vai fazer na sua vida. Eu não estou no mundo buscando riquezas, eu estou no mundo sobrevivendo na presença de Deus. Eu estou no mundo vivendo com aquilo que Deus tem me dado para sobreviver. Eu entendo que a nossa riqueza, ela não pode ser acumulada na terra, ela precisa ser acumulada no céu, como diz a palavra. E o entendimento dessa palavra é justamente para que a gente dê valor às coisas de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de transformação na vida do crente. Ela tem um poder de transformação quando nós damos lugar para que ela venha habitar. A gente observa que Lodebar era uma cidade esquecida pela sociedade. Lá haviam pessoas doentes,
lá haviam ladrões, a escória da sociedade, os leprosos, eles estavam tudo ali naquele lugar. Era um lugar esquecido, ninguém visitava Lodebar, ninguém queria passar em Lodebar, porque ali viviam essas pessoas, ali viviam as pessoas que eram excluídas até do seio da sua família, por ser portadora de alguma doença, de lepra, por ser deficiente físico. Tem um texto na Bíblia, e isso é tão sério, porque no Antigo Testamento as coisas eram tratadas de uma forma muito objetiva. Entenda que uma pessoa com defeito no Antigo Testamento, elas não poderiam louvar a Deus, elas não podiam entrar na casa de Deus para adorar a Deus, elas não podiam oferecer sacrifícios a Deus, porque ela tinha uma deficiência. E prova disso, a gente pode fazer a leitura de um texto que está aqui em Levítico, capítulo 21. Aleluias. Se vocês puderem abrir a vossa Bíblia para a gente acompanhar. Levíticos, capítulo 21, o versículo 18. Aleluias. Diz a palavra do Senhor: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Aqui, o texto ele fala que homens com deficiências físicas, eles não poderiam entrar no templo para adorar a Deus. Imagine você querer adorar a Deus e por uma deficiência você ser impedido de entrar no templo. Assim vivia Mefibosete. Ele era aleijado dos 2 pés, ele não andava, ele tinha a sua deficiência, ele tinha as suas limitações, mas ainda assim o Senhor olhou por ele e o trouxe para ele ser honrado como ele deveria ser. E assim eu vejo que muitas vezes, né, vocês falavam aqui, os que leram a pastora, pastor Heitor, né, que muitas vezes as pessoas têm a oportunidade de ir para a igreja, muitas vezes depois de um dia cansado de trabalho, as desculpas elas são as mesmas. Eu estou cansado, trabalhei muito. Hoje eu preciso ver um futebol, né? As pessoas estão trocando uma adoração a Deus por coisas tão pequenas, né? E a gente precisa entender isso, de que depois de um dia de trabalho, quando a gente vem na casa do Senhor, é para que Deus possa nos abençoar através da adoração que nós damos a Ele. E eu creio, irmãos, que o renovo do Senhor é sobre a sua vida. Eu creio que o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. O Senhor tem nos sustentado a cada dia das nossas vidas. Ainda se você estiver passando por alguma dificuldade, tenha certeza que Deus está contigo. Eu trabalho na área da construção civil e eu estou atualmente com umas 3 obras de grande porte. E às vezes eu fico para lá e para cá, trabalho nenhuma, boto o pessoal ali, vou aqui, e às vezes eu vou de carro, às vezes eu vou a pé, e o dia, eu começo 7 horas da manhã a trabalhar, às vezes eu paro 5, às vezes eu paro 4, às vezes eu paro 6, não tem hora para largar. E vocês sabem que a construção civil é um ramo muito pesado, mas Deus ele tem me sustentado. Deus ele tem renovado as minhas forças, Deus tem me capacitado de tal forma que às vezes eu fico surpreso comigo mesmo. E eu creio, irmãos, que assim é na vida de vocês também.
vocês que hoje vieram do trabalho, vocês que tiveram um dia cheio de afazeres domésticos, cuidar da casa, porque a dona de casa trabalha mais às vezes do que uma pessoa que trabalha fora, né? Porque ela não para, é o tempo todo. Eu tiro pela minha mãe, que ela acorda trabalhando e dorme trabalhando, né? E assim é a vida da dona de casa. Mas muitas vezes vocês estão aqui, ó, adorando ao Deus que vocês servem. Sabe por quê? Porque amanhã Ele vai dar um renovo na vida de vocês. Porque amanhã vocês vão estar trabalhando com mais força, com mais determinação. Por quê? Porque o Senhor derramou sobre vocês uma nova porção. Porque o Senhor derramou sobre a vida de vocês um azeite fresco sobre a cabeça de vocês. E muitas vezes as pessoas não entendem como a gente leva a nossa vida, trabalhando, e muitas vezes as pessoas olham para a gente, pô, eles não param, eles estão aqui, eles estão na igreja, mas é Deus que nos renova, é Deus quem nos sustenta. O pastor Zaqueu falava da irmã que passou direto do trabalho, quando veio do trabalho e está aqui louvando a Deus. Irmã, glória a Deus pela sua vida, porque eu creio que é o Senhor que tem te renovado a cada dia. E essa é a reverência que muitas vezes o nosso Deus quer que a gente dê a Ele. A gente acha que é um sacrifício, mas isso não é um sacrifício algum. Isso é uma alegria, é uma satisfação, é amor que brota do nosso coração para que a gente venha na casa do Senhor adorar Ele, para que a gente venha na casa do Senhor ouvir uma palavra, para que a gente esteja passando na rua e o Senhor pede para que a gente interceda por uma vida que esteja necessitando. Às vezes é um morador de rua, que muitas vezes as pessoas estão passando direto, né? E eles estão ficando ali desapercebido, mas esse é o papel do cristão. A gente precisa entender que o Senhor não faz acepção de pessoas, não. O Senhor não faz acepção de pessoas. E quem somos nós para fazer? Quem somos nós para fazer? Nós somos tão pequeninos, mas o Senhor nos fortalece e nos dá um entendimento de que nós precisamos olhar por essas pessoas. Ele fala que nós somos sal da terra. Ele fala que nós somos luz do mundo. E nós precisamos praticar a palavra do Senhor. E eu creio que Mefibosete, ele não foi esquecido pelo Senhor. E Deus honrou a ele, deu as terras a ele. O Senhor fez com que ele comesse a mesa do rei, como se fosse um dos filhos do rei. Deus honrou Mefibosete e vai honrar vocês também, porque assim é o nosso Deus, Ele é justo. A gente pode estar passando ou sofrendo injustiça, mas o Senhor Ele vai nos honrar, porque Ele é justo. O nosso Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Entrando aqui em mais um ponto, né, que é o quarto ponto, ou a quarta lição que eu tiro aqui, né, a partir do versículo 10 até o 13. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre. Não é só hoje não, irmão. É sempre. Aleluia. A mesa do rei. Aleluia. Sempre. Louvado é o nome do Senhor. Então, a bênção do Senhor, ela não é uma bênção momentânea. O que Deus tem para nós é além daquilo que a gente pede e pensa. O que Deus tem para nós não é material, é espiritual, é na vida eterna. Isso é o que Deus tem para nós, é honra. O que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é algo que muitas vezes as pessoas têm buscado no mundo, mas ela não consegue achar, que é a paz que excede todo entendimento. Essa paz que nenhum homem pode nos dar, mas o Senhor, nosso Deus, Ele derrama sobre as nossas vidas. E essa é a paz que nós buscamos a cada dia. Mefibosete,
Ele era um rapaz que ficou excluído da sociedade. Era um rapaz que não tinha mais perspectiva de vida, mas o Senhor fez acender dentro do coração dele um novo viver, uma chama, ao qual ele pôde entender que Deus estava com ele a todo momento. Assim como Jó, ele questionava muitas vezes a Deus pelo sofrimento que ele passava. Mas se Deus não estivesse com Jó, Jó não teria sobrevivido, teria sucumbido. E muitas vezes, quando nós estamos passando por situações adversas, que a gente acha que Deus não está olhando para nós, que a gente pensa que Deus nos abandonou, que a gente está passando pela prova, é ali que Deus está com a gente. Porque se Ele não estivesse com a gente também iria sucumbir. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que tem feito por nós aquilo que o homem não pode fazer. Uma prova de que Deus, Ele tem olhado para nós com olhar de misericórdia. Ao acordar, muitas vezes as pessoas não dão valor a um dia de vida. Muitas vezes as pessoas não dão valor ao ar que respira. Muitas vezes o trabalho que a pessoa tem é motivo de questionamento, de murmuração, que está pesado, mas foi uma porta que Deus abriu. Às vezes ali o trabalho está pesado, mas é porque Deus está te preparando, Deus está te forjando para te dar algo maior. Então, a murmuração, em nenhum momento ela pode fazer parte da vida do cristão. É bem verdade que nós somos seres humanos, nós somos falhos, não somos perfeitos ainda, porque ainda não fomos glorificados, né? Mas nós precisamos ter um entendimento de que Deus, Ele sempre está no controle da nossa vida. Esse texto de Mefibosete, que nós lemos, que é o tema da campanha, né? A minha vida vai mudar, e eu digo que a sua vida vai mudar, né? Eu creio que a nossa vida, ela já mudou. Porque então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Há uma aliança, irmãos, de Deus conosco. E nós precisamos fazer com que essa aliança seja cumprida através da nossa vida também para com Deus. E como nós podemos fazer com que essa aliança ela seja cumprida por nós? É obedecendo os mandamentos de Deus, é cumprindo aquilo que o Senhor nos determina através da sua palavra, é fazendo a busca pela palavra de Deus incessante todos os dias, é orando, é jejuando, é entregando a Deus as nossas causas, as nossas petições, porque Ele é Deus em nossas vidas. A aliança que nós temos com Deus, nós precisamos cumprir através desses atos, porque são ferramentas que o Senhor nos deu para que a gente seja ligado a Ele através de Espírito, porque Deus, Ele é Espírito. E nós, se estivermos buscando essas coisas de Deus, nós iremos andar em Espírito. E facilmente estaremos em comunhão com Deus. E Deus, Ele falará aos nossos corações. Deus, Ele nos dará oportunidades de crescimento. Deus nos dará direções ao qual precisamos tomar para que essa aliança ela seja cumprida a cada dia em nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela tem um poder de transformação. Ela tem o poder de transformar água em vinho, como Jesus fez nas bodas de Canaã da Galileia. Essa é a palavra do Senhor. Ela tem poder sobre as nossas vidas. E eu quero deixar essa mensagem para a igreja, né, em nome de Jesus,
e falar para os irmãos, né, que vocês continuem na caminhada de vocês, continuem nessa batida, porque o Senhor vai honrar vocês, aonde vocês estiverem. Aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, o lugar será abençoado. Seja luz nesse mundo. As pessoas, vocês pensam que não, mas elas têm olhado para vocês a todo tempo. Basta tropeçar que vocês vão ver. Mas as pessoas também têm olhado as coisas boas que vocês têm feito. As pessoas têm olhado o Deus que vocês têm buscado. E isso faz a diferença na vida das pessoas. Porque a palavra fala, se necessário for, pregue. Ou seja, a sua vida é um testemunho diante do Senhor e diante da sociedade. Assim eu quero encerrar a minha mensagem, agradecer a minha oportunidade e deixar que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém?